Uma viagem sonora. Histórias musicais. Apresentação: Guto Villanova. No programa de hoje, nós vamos ficar sabendo as histórias musicais daquele que já foi definido como o mais singular intérprete brasileiro do rock and roll, Albert Pavão. E quando você ouviu o rock and roll pela primeira vez? Bom, eu ouvi pela primeira vez, foi bem no início, porque eu ouvi Bill Haley e seus Cometas com Rock Around the Clock, né? Que foi uma música, uma das primeiras músicas do rock, assim, popular, né? E então foi aquilo me atingiu profundamente, né? Eu gostei demais daquilo, não queria ouvir outra coisa a não ser o que viesse a seguir dentro desse espírito de rock, né? E o que você ouvia antes? Antes disso eu escutava, na minha casa, né, uma casa musical, porque meu pai, Teotônio Pavão, ele foi maestro, né, tudo, professor de música. Então a gente ouvia música brasileira tradicional, né? Mas eu gostava muito desses artistas que tinham assim um viés assim pro lado assim mais sofisticado, né? Tipo Doris Monteiro, Lúcio Alves, Dick Farney. Era isso que eu gostava. Perfeito. E antes do rock surgiu uma música chamada Neurastênico, com Betinho e seu conjunto, que já era um pré-rock. E então aquilo também eu gostei muito, foi até um sucesso em São Paulo, onde eu morava na época. Isso mais precisamente em 1954. Foi 54, 55 que tocou muito. Mas parece que foi numa festa que você começou tocando Tutti Frutti? O Tutti Frutti foi num programa de televisão que eu ia muito para uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru, e lá inaugurou uma emissora de TV. E aí então nós fomos visitar a emissora de TV, a cidade pequena, né? Na época era pequena. E aí então a gente começou a brincar lá com violão, né? E aí o pessoal convidou para fazer um programa, né? E aí nesse programa eu ia cantar um número e cantei o Tutti Frutti. Foi minha primeira apresentação em televisão. Isso foi em que ano? Isso aí foi em 1958. Mas ainda não era nada profissional. E Maldita Goteira surgiu quando? O Maldita Goteira surgiu também em 58, tá fazendo 50 anos, né? E Maldita Goteira foi o seguinte, eu queria fazer músicas em português, e então eu fiz Eu Vou ao Cinema, uma música, um rockzinho, e depois eu tinha na minha casa, né? Era uma casa antiga, tinha uma goteira. E essa goteira vamos dizer, era justamente no meu quarto. Então ela me perturbava muito na hora de dormir, principalmente quando chovia. Então eu aproveitei esse fato e fiz uma música. Maldita goteira, em casa é demais. Maldita goteira, em casa é demais. Me põe resfriado, não saio jamais. Bem na minha cama, a água cai tão fria. Bem na minha cama, a água cai tão fria. Goteira igual, há tempos não via. Yeah! Minha namorada vive no Ipiranga. Minha namorada vive no Ipiranga.
Seu nome é Sônia e gosta de manga. Eu vivo no bairro da aclimação. Eu vivo no bairro da aclimação. Vizinho do William e do alemão. Yeah! Meu time querido é o tricolor. Meu time querido é o tricolor. Se perde do Santos, pra mim é um horror. Em casa é um desfile de moça bacana. Em casa é um desfile de moça bacana. Colegas da Meire e primas da Ana. Yeah! Maldita goteira, em casa é demais. Maldita goteira, em casa é demais. Me põe resfriado, não saro jamais. Vem na minha cama, a água cai tão fria. Vem na minha cama, a água cai tão fria. Goteira é igual, há tempo não via. Não, não, yeah. Estamos apresentando a entrevista que fizemos com um dos pioneiros do rock brasileiro, Albert Pavão. Os entrevistadores, Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, e Guto Villanova, esse que vos fala. E qual foi a sua primeira experiência profissional? Em 1962, né, veja bem, antes disso eu fiz muitas apresentações em televisão, mas em 62 é que eu gravei o primeiro disco mesmo, não é? Que foram 78 rotações pela Mocambo, não é? Com duas músicas, Tu e Eu de um lado e Move It, que é uma música em inglês do outro lado. Uhum. Mas Tu e Eu é em inglês também, é uma versão, né? Tu e Eu é em português, é uma versão que eu fiz de uma música de um cantor inglês chamado Cliff Richard. E eu aproveitei, porque o conjunto que me acompanhava tocava que nem o Shadow, o conjunto do Cliff Richard, né? Então nós aproveitamos bem para gravar essa música assim, botar guitarra, essas guitarras Fenders, né? Que nessa época ninguém tinha, não é? Mas o guitarrista do conjunto The Hits tinha uma Fender Stratocaster legítima que ele tinha mandado buscar nos Estados Unidos. Então ficou muito boa essa gravação, com esse acompanhamento, tudo. Então uma pausa na entrevista para ouvirmos Move It, versão que Albert Pavão, acompanhado pelo conjunto The Hits, fez para essa música que é de autoria de Ian Samuel. A gravação é de julho de 1962. Come on, pretty baby, let's move and groove it. Well, shake a baby, shake a honey, please don't lose it. It's a reach that I get to see your higher and reach. Yeah, well, let me tell you, baby, it's a knockout to do it. Yeah, they say it's gonna die, your honey, be let's say. They just don't know what's going to play. Yeah, rockers and calypso, they got not real country music is that drive along. Oh, let's move it. Come on, pretty baby, let's move and groove it. Well,
Shake it, baby, shake it, honey, please don't lose the love. It's the reason that it gets to your heart so reach. Let me tell you, baby, it's no color to do it. Yeah, the day is gonna die, your honey, be that fake. They just don't know what's going to play. Yeah, rockers and calypsos, they gonna real country music at that drop along. Oh, let's move it. Let's move it. Let's move it. Pioneiros do rock brasileiro. Albert Pavão, no Histórias Musicais de hoje. No caso que você contou para mim esses dias sobre o Gley, cantor chamado Gley, que se soletra Glai. Y, claro. Que ele teria, no caso, ele cantava essa música e levou para Bahia, no caso, e parece que o Raul Seixas, ou a banda dele, gostava da música. Você coloca agora melhor com as suas próprias palavras. Foi a música Maldita Goteira. A música Maldita Goteira. Eu fiquei sabendo disso anos depois, porque o Higino de Freitas, chamado Gino Frei, que era era o correspondente da revista Melodias em Salvador, além de jornalista, ele era cantor, o Gino Frei. Ele que me contou essa história, porque o Gley, ele me pedia músicas para ele cantar no programa do Aguilar, Ritmos para a Juventude. Aguilar é Antônio Aguilar, né? Que era o programa de rádio, ainda não era o de televisão, era o programa de rádio, que era todo sábado na Rádio Nacional de São Paulo. E eu ensinei para ele o Maldita Goteira e ele cantava, ele gostava muito, que era uma música assim, bem pesada, né? Então, às vezes ele cantava com o acompanhamento de Jordans e às vezes dos Vampires. Vampires, quer dizer, vampiro, né, em inglês. Depois mudou de nome para Jet Blacks, mas antes eles eram Vampires. E eles também acompanhavam o pessoal. Então, o Gley cantava com esses acompanhamentos, cantava Maldita Goteira. Aí, tempos depois, ele se mudou com a família para Salvador. E em Salvador ele passou a cantar nos programas de juventude de lá. E num desses programas, ele cantou Maldita Goteira. E aí a turma gostou da música. E muitos, inclusive, me disse o Gino Frei que o próprio Raul Seixas pegou essa música e chegou a apresentar essa música nos programas de lá de Salvador. Antes dele ser Relâmpagos do Rock ou já era a banda dele, de 62? Eu acho que era Relâmpagos do Rock, pela data, né? Uhum. Bom, agora avançando um pouco no tempo, quem levou você para a gravadora Mocambo, que foi a primeira gravadora que você... A primeira gravadora foi a Mocambo. Bom, a Mocambo foi o seguinte, eu um ano antes, foi 61, eu ia gravar na Fermata. Mas a Fermata escolheu para mim duas músicas muito assim, não era nada de rock, era música assim de grande extensão vocal, tudo. E então eu cheguei a fazer o playback tudo, mas não gravei. Não me dava bem com essas músicas, né? Aí eles, o Juvenal Fernandes, que era vamos dizer, o principal nome lá da Fermata, ele me indicou para Mocambo. E na Mocambo eu conversei, falei que queria gravar rock, né? E eles então resolveram permitir que gravasse rock, né? Quer dizer, na verdade eu cheguei a gravar 4 músicas, né? Para saírem 2, né? Uhum. Que foi o Peg Sue, né? La Bamba e essas 2 que saíram, né? Uhum. Então, mais uma pausa na entrevista para ouvirmos a versão que Albert Pavão fez para a música Peg Sue, que é a composição original de Buddy Holly, Jerry Allison e Norman Petty. Essa versão de Albert Pavão está no disco Classic Collection, volume 8, Albert Pavão, Antologia do Rock da Jovem Guarda. E a versão que ouviremos é retirada de um ensaio de 1962 na TV Tupi de São Paulo,
Albert Pavão ao violão, com o apoio vocal do grupo The Vikings. If you knew Peggy Sue, then you know how I feel blue. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so fair and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. Well, I love you, girl, I need you, Peggy Sue. Pioneiros do rock brasileiro. Albert Pavão, no Histórias Musicais de hoje. É o segundo compacto. Aí eu fiz esse disco na Mocambo. Foram 78 rotações. E esse disco saiu, a gente corria nas rádios, fazia aquela coisa toda, né? Mas a Mocambo, nessa época, já era uma gravadora mais fraca, era uma gravadora sem muita expressão. Aí eu fui até para uma... Eu fui para uma gravadora que estava começando, chamada VS, V de Vilela e S de Santos. Essa VS, ela chegou com muita sede ao pote. E ela tinha como produtor principal o maestro Rogério Duprá. E uma jornalista da Folha de São Paulo, que me conhecia, me indicou para lá, e o Rogério Duprá me contratou na VS, que foi onde eu gravei o 20º Andar, que aí foi uma música que entrou nas paradas de sucesso em São Paulo. Isso já foi em 63, final de 63. E o Biquininho é desse mesmo disco? Não, aí o Biquininho já é 64, já é Chantecler. Porque eu fiz uma carreira na VS, quer dizer, o disco foi muito bem, tudo, e aí Chantecler resolveu me chamar para o seu cast. Tá, né? Mas o lado é 20º Andar e o lado B é qual música? Sobre um Rio Tão Calmo. Up Lazy River. É um Fox americano, né? Uhum. Que na VS tinha um cara que gostava muito de jazz, né? E ele achou que eu devia gravar um negócio assim mais, vamos dizer, mais um standard americano, né? Sim, sim. Aí eu peguei essa daí, que era uma música que eu já cantava, né? Sim. E o Rogério Duprá fez os arranjos. Sim. Uhum. Né? Antes que eu faça uma pergunta, o Guto quer entrar aqui enfim, colocar as palavras dele também, né? Agora ele vai falar, então. Albert, Guto, tudo bom? Oi, Guto, tudo bem? É o seguinte, tu falaste aí no Rogério Duprá, né? Que produziu o seu clássico, né? 20º Andar. Sei. E é verdade essa história que parece que está no teu livro, né? Sobre o rock aí de 55 a 65, que ele teria assinado como Rogério Rudá, para não ser cúmplice ou não ser vinculado ao rock, e depois, isso antes do encontro dele com os Mutantes, né? Exatamente. Os 6, né? Exatamente. Queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, se tu recordas. A verdade foi o seguinte, antes de eu gravar o 20º Andar,
a AVS me contratou e aí estava fazendo eles estavam fazendo um LP chamado Orquestra Fantasia. O que era a Orquestra Fantasia? Era a orquestra do Rogério Duprat. Aí eles queriam botar 2 números de rock. Aí eu fui com The Hits para o estúdio. Aí nós gravamos 2 músicas. Uma chama-se Remember Baby e a outra I Hate Lies. Uhum. Veja que nessa época a gente cantava muito em inglês, né? Foi o começo dos anos 60, né? A gente ainda tinha aquela coisa que veio no final dos 50 de cantar em inglês, né? E então eu gravei nesse LP que saiu. Esse LP hoje é uma raridade, esse LP Fantasia, aliás, Distração, o nome do LP, com a Orquestra Fantasia, dirigida pelo Rogério Duprat. Aí eu gravei essas 2 músicas, muito bem. Aí em seguida eu fiz o compacto. O compacto foi o que entrou o 20º Andar e Sobre um Rio Tão Calmo. O 20º Andar de Sobre um Rio Tão Calmo, ambos tiveram o arranjo do Rogério Duprat. Não foi com acompanhamento do Hits, do conjunto The Hits. Tiveram o arranjo do Rogério Duprat. Foi a primeira entrada dele em rock, né? Na seara do rock, né? Na seara do rock, juntamente com o Baby Santiago, que na mesma época, um pouquinho depois de mim, gravou o Bug do Guarda, também com arranjo do Rogério Duprat. O Baby deve ter até falado sobre isso, né? Quer dizer, aí ele colocou, no disco, ele pediu que colocassem Rudá e seu conjunto. Rudá era o nome, vamos dizer, o apelido dele, né? Uhum. Que até virou o nome do filho dele, né? Virou, o filho dele também. Virou, né? E então, realmente o que está no livro foi apenas vamos dizer, eu imaginei que ele não quisesse ser cúmplice, né? Mas foi apenas assim, vamos dizer, uma questão que eu levantei. Não sei o que ele pensou. Realmente eu não sei. Não, ele fala, depois ele se explica, até acho que é no site do Senhor F, sei, que ele diz que naquela época ele estava muito envolvido com a poesia concreta, né, com os movimentos de vanguarda, então, e com o erudito, né, então, mas ele disse que depois isso tudo caiu por terra, né, que eles tinham que o rock estava acontecendo e que eles tinham que entrar de cabeça e deixar essa coisa, o preconceito de lado. É mais ou menos isso o que ele fala. Porque eles tinham muito preconceito, não ele, praticamente, que ele não tinha quase preconceito, mas em geral, o pessoal mais velho, né, nessa época, olhava o rock assim com o nariz torcido, né? Uhum. Tu falaste, acho que eu li numa entrevista tua também, que eles seriam tipo um cientista louco da música, né? Pelas experimentações e... De alguma forma sim, porque aquele conjunto Alvorada, que era dirigido pelo meu pai, gravou um compacto duplo na VS e teve 2 músicas com uns arranjos assim, totalmente uma coisa dissonante, totalmente diferente de tudo que foi feito por ele também. E agora mais uma pausa para ouvirmos aí 4 músicas que foram citadas nesse bloco: 20º Andar, Sobre um Rio Tão Calmo, I Hate Lies e Remember Baby, com o nosso entrevistado Albert Pavão. Eu arranjei uma garota legal, da minha turma ela é a tal, garota bela, bonita, enfim, não exagero, a menina é o fim. Vou com ela agora me encontrar, mas ela mora no 20º andar. Eu tenho que pegar o elevador, 1, 2, 3 pra ver meu amor, 4, 5, 6, 7 é demais. Se chego tarde ela não sai mais, o meu broto é de abafar. Só que mora no 20º andar. O seu telefone eu vou conseguir, e neste prédio não vou mais subir, pois tenho medo do elevador. Se ele cair, adeus meu amor. Mas meu bem não quer descer, se ela não desce muito vou sofrer.
a solução de enfrentar esta situação. Vou trazê-la para mim, tenho que ir buscá-la sim. Dentro em pouco, meu bem, verei, de algum modo subirei, mas tenho que pegar o elevador. 1, 2, 3 pra ver meu amor. 4, 5, 6, 7 é demais. Se chego tarde ela não sai mais. O meu broto é de abafar, só quem mora no 20º andar. Sobre um rio tão calmo, navegando estou, e tento esquecer quem me abandonou. Tudo é solidão, só saudade restou. Lembro um amor que ficou e então, sobre um rio tão calmo, sigo a navegar. A natureza bela faz-me então recordar. É tão linda a vida, mas falta alguém. Sinto a falta de você, meu bem, meu grande amor. Sinto a falta de você, meu bem. Sobre um rio tão calmo, navegando estou, e tento esquecer quem me abandonou. Tudo é solidão, só saudade restou. Lembro um amor que ficou e então, sobre um rio tão calmo, sigo a navegar. A natureza bela faz-me então recordar. É tão linda a vida, mas falta alguém. Sinto a falta de você, meu bem, meu grande amor. Sinto a falta de você, meu bem. You are a pretty baby and I need you all your charm. Oh, promise never leave me and hold me in your arms. Oh, let me kiss your lips and your beautiful blue eyes. Just never, never, baby, you say it's foolish lies. Tell me what has happened in the first 7 days ago. Tell me ambitiously if you love me so. When I wonder and where you became a lazy, did you get a clear but not a crazy? I hate the light. You are a pretty baby and I need you all your charm. Oh, promise never leave me and hold me in your arms. Oh, let me kiss your lips and your beautiful blue eyes. Oh, never, never, baby, you stay when it's light. But tell me what has happened in the past 7 days ago. But tell me ambitiously if you love me so. When I wonder and where you became a lazy, or did you get a through but not a crazy? I hate a lot.
Remember, baby, there's a twist in my heart. Remember, baby, my romance had to start. Remember, baby, the moon will say you're mine. Remember, babe, I never treated you better. Remember, darling, that I love you madly. Remember, honey, I'll be faithful and true. Take my hand and love me too. Well, baby, my romance has a start. Remember, baby, the moon will say you're mine. And now I want you to overtouch. You're my dog and I hold you too much. I'm such a fool for your charm. Take me, baby, in your arms. Baby, my romance has a start. Remember, baby, the moon will say you're mine. Let's go. Remember, babe, I never treated you badly. Remember, darling, that I love you madly. Remember, honey, I'll be faithful and true. Take my hand and love me too. What, baby? My romance had a start. Remember, baby, the moon will say you're mine. One more time. Just one on ever for the soul of mine. That you have a girl I love. Well, baby, my romance has a start. Remember, baby, the moon will say you're mine. Remember, baby. Remember, baby. Remember, baby. Estamos apresentando a entrevista que fizemos com um dos pioneiros do rock brasileiro, Albert Pavão. Os entrevistadores, Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, e Guto Villanova, esse que vos fala. Gostaria de saber sobre a tentativa de vocês fazerem uma revista, foi Babyface, estou certo? Foi Babyface. E que havia apenas a revista do rock e as divulgações um pouco sobre rock na revista do rádio e na Radiolândia, seria isso? É verdade, é porque nessa época o meu pai, ele estava muito envolvido ele também escrevia em alguns órgãos, Radiolândia, ele era o correspondente de São Paulo, e nessa época a revista do rock estava muito forte, ela tinha uma penetração muito grande, e aí ele teve uma ideia, falou, vamos fazer uma revista, que nem a revista do rock, só vai ajudar, né? Antes disso, nós chegamos ele chegou a fazer junto com o Itamar Borges, que era o dono da Rock News. Ele chegou a fazer um número da Rock News, mas depois ele achou que podia fazer por conta dele, mas fizemos 3 números só, apesar de ter vendido bem, mas era muito custoso, né? Era muita grana que precisava para tocar para frente uma revista dessas. Sim, sim. Sim. E a Meire Pavão, ela paralelamente ela estava começando a carreira com você, né? Ou foi um pouco logo depois? A Meire, ela começou nos conjuntos do meu pai, quer dizer, no Alvorada, né? Inclusive o Conjunto Alvorada fez várias temporadas no Rio Grande do Sul, né? E a Meire era muito nova, ela começou com 13 anos, não é? A se apresentar, né?
conjunto, e depois então, quando o conjunto encerrou suas atividades em 1964, aí ela foi gravar solo, né? Gravar como cantora. E quais programas que ela se apresentou aqui no Rio Grande do Sul? Foi do Glênio Reis ou era do Maurício? Tinha do Maurício Sobrinho, que era o Sirotsky, e tinha... O Glênio Reis, eu lembro de eu ter ido aí tocar o meu disco, o 20º andar, no programa do Glênio Reis. Isso eu lembro. Agora, o Conjunto Alvorada, eu não sei se eu sei que se apresentou na televisão e em clubes também, né? Uhum. Televisão e clubes. Isso eu me lembro e que se apresentaram. A gente tem até fotos dessa época, né? E tem até uma foto delas tem um jornal de Porto Alegre, um jornal daquela época, né? Zero Hora? Não é do Zero Hora, era um outro. Correio do Povo, então. Correio do Povo, que fez uma reportagem grande com elas, com as meninas, né? Sim, do Alvorada. Sobre o Alvorada. Então foi depois, eu e a Meire fomos juntos nos apresentar na TV Gaúcha, no programa do Luiz Vieira. Isso foi em 1965. Foi 65. Então vamos ouvir uma música de Albert Pavão dessa época. Ele falou aí, 1965. A música é O Homem de Virgínia. É Albert Pavão acompanhado pelo conjunto Os Lunáticos. E o apoio vocal é, mais uma vez, do grupo The Vikings. Segue o homem de Virgínia, solitário a viajar, nas montanhas e desertos, lá vai ele a cavalgar, sem destino e sem amor, solitário a viajar, em seus sonhos uma luz vai brilhando sem cessar, mostra que um certo alguém há de vir pra lhe encontrar. Nas colinas e nos rios ele passa a sorrir, pois no fim da caminhada um alguém com muito amor terá que vir. Segue o homem de Virgínia, o oeste a desbravar, sem destino e sem amor, solitário a viajar. Nas colinas e nos rios ele passa a sorrir, pois no fim da caminhada um alguém com muito amor terá que vir. Segue o homem de Virgínia, o oeste a desbravar, sem destino e sem amor, solitário a viajar. Segue o homem de Virgínia, solitário a viajar. Estamos apresentando a entrevista que fizemos com um dos pioneiros do rock brasileiro, Albert Pavão. Depois de que você gravou o 20º Andar e sobre o Rio Tão Calmo, que consta aqui, Vilela Santos, 1963, agora eu achei teu livro, está aqui na minha frente. Você gravou Biquininho e Meu Broto Só Pensa em Estudar em 64 também, é isso? Após assim, um bom desempenho na VS, eu fui para Chantecler, né? Aí acho o compacto de estreia foi o Biquininho e Meu Broto Só Pensa em Estudar. Antes disso, eu tive num festival, né? Festival
de Parque del Plata, no Uruguai, eu fui para esse festival e onde essa música Meu Broto Só Pensa em Estudar, ela foi para esse festival. Eu apresentei lá. Uhum. Você foi convidado por quem? Fui convidado por um produtor de lá chamado Juan Carlos Solar. Uhum. Ele chamou um cantor chamado Carlos Alberto, brasileiro, mas que não é o Carlos Alberto dos boleros da CBS, né? Sim. É um outro Carlos Alberto, pernambucano, que cantava radicado na Argentina, e chamou o Conjunto Alvorada, né? E a mim. Sim. E nós então participamos desse festival. E nesse festival teve o grande ídolo argentino, Palito Ortega, quer dizer, isso foi no começo de 64, veja só, fevereiro de 64. Palito Ortega era um roqueiro pioneiro da Argentina, no caso? Foi. O Palito Ortega foi, e ele era assim uma espécie de Roberto Carlos de lá. Roberto Carlos da Argentina. Tá com a Inglaterra na cabeça. E ele compunha muito bem, viu? Uhum. Ele compunha, ele tinha grandes músicas. E ele se apresentou nesse festival, né? Com a música chamada Que Suerte, que justamente a Meire gravaria depois. Sim. No LP dela, na Chantecler. Uhum. E aí, nesse mesmo ano aqui, ó, que tem LP coletânea, você gravou a Hate Lies Remember Baby. O A Hate Lies é uma música sua escrita em inglês, né? E a Remember Baby é uma versão de uma música americana. Sim. E aí eu gravei vamos dizer, para um LP chamado Distração, com a Orquestra Fantasia, sim, que foi produzido pelo Rogério Duprá, com acompanhamento do conjunto The Hits. Também era uma produção do Rogério Duprá, então. O LP foi a produção dele, porque só tem música da orquestra dele. Aí ele queria botar 2 rocks, aí ele pegou a mim e aos The Hits, né, o conjunto, e nós entramos em estúdio e gravamos essas 2 faixas. Uhum. A Hate Lies, então, é uma composição sua. É minha. Então, bom, aí depois veio um compacto por outra gravadora. Quem convidou você para entrar na Chantecler? Na Chantecler? Na 65 Chantecler foi tá aqui. O Braz, o diretor artístico. Aí você gravou A Garota do Meu Melhor Amigo? Não, primeiro eu comecei na Chantecler com Meu Broto Só Pensa em Estudar e Biquininho. O Biquininho já era uma música que a Chantecler já chegou para mim e falou: essa música aqui você tem que gravar. Eles já vieram com essa música para mim. Aí eu falei, então o lado B deixa comigo. Aí, como eu tinha essa música do festival, que eu fiz pro festival, Meu Broto Só Pensa em Estudar, aí eu botei essa música. Então a gente ouve agora Albert Pavão com Meu Broto Só Pensa em Estudar e depois Biquininho. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Não ama ninguém, só boas notas quer tirar. Se marco um encontro bem na porta do cinema, ela traz tantos livros que eu até fico com pena. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Se eu lhe dou um beijo, ela fala em casos de geometria. Se eu lhe dou um abraço, ela diz o que estudou em biologia. Se digo que a amo, ela fala em geografia e diz que não me ama pela psicologia. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Meu gênio vou mudar, também vou estudar, nos livros vou pegar e na biblioteca vamos nos encontrar. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Não ama ninguém, só boas notas quer tirar. Se marco um encontro bem na porta do cinema, ela traz tantos livros que eu até fico com pena. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Yeah!
broto é um sonho, mas só penso em estudar. Não ama ninguém, só boas notas quer tirar. Se marco um encontro bem na porta do cinema, ela traz tantos livros que eu até fico com pena. Meu broto é um sonho, mas só penso em estudar. Mas só penso em estudar. Mas só penso em estudar. Mas só penso... Quando ela passa bem devagarinho, trajando a nova bossa que é o biquininho, deixando a turma toda com água na boca. O tal de biquininho é uma coisa louca. Fico esperando ela passar quando vai à praia se bronzear. No seu biquininho é uma formosura. Que coisa mais linda esta criatura. Creio que esta nova moda vai pegar, e de biquininho todas vão passar. Vão passar e vão dar o que falar. Yeah! Ela passa bem devagarinho, trajando a nova bossa que é o biquininho, deixando a turma toda com água na boca. O tal de biquininho é uma coisa louca. Fico esperando ela passar quando vai à praia se bronzear. No seu biquininho é uma formosura. Que coisa mais linda esta criatura. Creio que esta nova moda vai pegar, e de biquininho todas vão passar. Vão passar e vão dar o que falar. Yeah. E o biquininho vai pegar. Yeah. E vai dar o que falar. E o biquininho vai pegar. Yeah. E vai dar o que falar. E agora o último bloco da entrevista que fizemos com um dos pioneiros do rock brasileiro, o grande Albert Pavão. Em nível de curiosidade, perguntar sobre a gravadora Young. Como é que você acha que surgiu assim, a ideia de se fazer a gravadora? A gravadora Young foi uma ideia que só foi possível por causa que na época não havia o lançamento no Brasil dos grandes sucessos da parada americana, porque poucas gravadoras eram lançadas aqui, né? Então não chegava esse sucesso, não chegavam. Então aquele Miguel Vaccaro Neto, que era um disc jockey de São Paulo, ele teve a ideia de fazer uma gravadora, vamos dizer, que lançasse essas coisas interpretadas por brasileiros, né? E fez um cast muito bom, que eram bons músicos, bons artistas, e que gravavam sucessos americanos que não saíam aqui. O que eles faziam, outros faziam também. Por exemplo, a Lana Bittencourt fazia, não é? Ela gravava também. A Dolores Duran chegou a gravar também músicas americanas que eram sucesso lá fora e que aqui não tinha entrado. A gravadora RGE chegou a lançar o The Playings, que era o conjunto Titulares do Ritmo, né? Então, nessa época foi uma forma de você conquistar, não é, o público, lançando músicas de rock que faziam sucesso lá fora. Isso por volta de 59, né, para o ouvinte se situar, porque agora 59, 60. Retrocedemos no tempo, né? Eu acho que década de 60 isso começou a diminuir. Começou a diminuir e depois voltou, né? Depois voltou, só que diferente. Aí voltou com esses cantores cantando em inglês, tipo Steve McLean, não é? Mark Davis, que era o Fábio Júnior. Terry Winter. Morris Albert, que aí... Morris Albert, que eles faziam músicas em inglês
quer dizer, foi diferente do final dos anos 50. Sim. Porque o final dos anos 50 era um sucesso lá de fora. Já no final dos anos 60, né? Começo dos 70, já eram músicas próprias que eles faziam, né? E assim, ó, pois tá, então podemos continuar, não, que eu tenho várias curiosidades aqui ainda, né? Então vamos embora. Então vamos embora. Vamos aproveitar assim, ó. Eu queria saber que você falasse então quando você saiu de cena, né? Qual foi o sentimento que apareceu, você como cantor, por que você saiu, né? Enfim, o que digamos desfavoreceu continuar nativa como cantor, né? Isso por volta de 67. Foi isso? Estou certo ou dei uma informação? Não, a informação é essa mesmo. Eu quando saí de cena, eu estava formado e queria ganhar dinheiro em outra coisa, porque estava sem muita chance nessa área, né? E então eu saí, mas eu continuei vinculado. Ao rock, porque eu escrevi durante 2 anos no São Paulo na TV uma sessão sobre rock, né? Sobre rock internacional, nacional e internacional. Eu escrevi. E também colaborei com a revista do rock. Aí eu já me dava muito com a dona da revista do rock e eu tem algumas matérias para eles, porque eu lia muito material lá de fora, né? E inclusive aquelas revistas Beatles que saíram no final dos anos 60, era eu que escrevia elas todas, né? Eu pegava de lá de fora e traduzia e botava no papel, né? E publicava, né, para ela, né? E eu fiz isso, né? E nos anos 70 nós fizemos, quer dizer, eu, Meire e meu pai fizemos aquelas produções infantis. Começamos em 1974 com O Mundo Maravilhoso de Walt Disney para Som Livre, né? E fizemos aí uns 10 LPs infantis. Sim. Quer dizer, praticamente a gente foi assim, a gente começou esse movimento de música infantil, né? Isso depois, nos anos 80, foi que estourou, né? Estourou com o surgimento de Xuxa, Balão Mágico, sim, não é? E essa turma, né? Essa música infantil aí. E você depois começou a fazer trabalhos de resgate, mas antes disso teve, então, como nós já falamos, em 75, esse LP, né, póstumo, né, com a Batalha de Waterloo. Sei. E as outras músicas que nós citamos. Aí teu próximo envolvimento foi aquele LP Rock anos 60, né, que você veja só, pulando de música infantil, porque de música infantil eu fiz muita coisa. Certo. Eu fiz muitas músicas que foram lançadas. Para qual gravadora? Começou pela Som Livre, depois nós passamos para a RCA e depois nos fixamos na RGE. Na RGE, aí ficamos na RGE o tempo todo. Sim. E aí eu devo ter feito aí, eu acho que foram umas 30 músicas gravadas, né, nesse período. E depois disso, eu só voltei em 1987 junto com o Tony Campelo, produzindo o rock dos anos 60. Não é? Que aí, no caso, foram relançadas as músicas originais também do início do rock, dos pioneiros, né? Foi. Aí a gente, porque, né, nessa época a gente resolveu relançar essas coisas que muita gente tinha saudades, né? E aí no ano seguinte, 2 anos depois, eu produzi um outro LP chamado Censurar Ninguém Se Atreve, Raridades do Rock Brasileiro. Foi aí que eu botei a Nora Ney cantando Rock Around the Clock, não é? O Calbi Peixoto. Não, Calbi foi em outro disco. Mas eu botei um monte de gente assim. E as editoras liberaram tranquilo? Liberaram, sim. Os fonogramas também? Oi? E os fonogramas, no caso? Claro.
Só em alguns casos não existia o fonograma. Por exemplo, a Nora Ney cantando Rock Around the Clock, não existia o fonograma. A Continental nos deu autorização e nós demos para ela uma cópia da gravação para ela guardar lá. Né? Então essa foi a entrevista que realizamos com um dos pioneiros do rock brasileiro, Albert Pavão. Queria agradecer muito a participação do Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, que me ajudou muito na realização dessa entrevista, e também na técnica responsável pela edição final do programa, o grande Kleber Mendes. E agradecer, é claro, ao próprio Albert Pavão, que foi super solícito e atencioso conosco. Voltaremos quarta-feira que vem com mais um programa inédito e a gente encerra com esse tempinho ainda que ainda temos esses minutinhos aí com O Príncipe Escamado, música de Albert e Meire Pavão, vocal de Meire Pavão e The Vikings, gravada em 1975 no estúdio Vice-Versa em São Paulo. Um abraço e tchau. Viagem sonora. Histórias musicais. Apresentação: Guto Villanova.